Olá, estudantes, tudo bem? Nesta aula, nós veremos a segunda e última parte sobre o crescente fértil, Mesopotâmia e Egito. Vamos abrir a apostila na página 33, onde havíamos parado na última aula, lembram? Vamos retomar política e economia. Aqui nesta página, nós já vamos direto mais lá para baixo, onde fala que a Mesopotâmia estava organizada em cidades-estado autônomas, que nunca formaram um estado unificado, ao contrário do Egito. Então nós temos um parágrafo importante. Vamos destacá-lo. Embaixo deste parágrafo, nós temos os povos da Mesopotâmia. E entre esses povos, devemos destacar 3 nomes, que estão em negrito: Sumérios, Assírios e Caldeus. Vamos destacar esses 3 nomes de povos mesopotâmicos, que aparecem no parágrafo de baixo. E falando um pouco sobre o Egito, como o Egito se unificou? Esta explicação está no último parágrafo da página. Menés, também conhecido como Narmer, unificou o Alto e o Baixo Egito por volta do ano 3000 a.C. E ele se tornou o primeiro faraó da história do Egito. Vamos colocar então uma chave neste último parágrafo. Ele é importante, pois fala da unificação egípcia, certo? Vamos para outra página, página 34. As páginas 34 e 35 mostram um quadro sobre aspectos da vida dos povos da Mesopotâmia e do Egito. Aqui nós temos a construção de canais, a agricultura, os trabalhos dos escribas, construção de obras, entre outros aspectos, para vocês observarem. Vamos então agora para a próxima página, na página 36. Nós temos 2 atividades ali. Vamos fazer a número 2, que é importante. A questão 2 pergunta: após a unificação do Alto e do Baixo Egito, o poder dos faraós durou cerca de 3.000 anos. Pesquise de que forma a localização geográfica do Egito favoreceu a estabilidade dos governos dos faraós. É uma pesquisa, eu já vou responder com vocês. Resposta da 2. Pois o Egito antigo estava localizado entre desertos, vírgula, o que o deixou mais protegido. Ponto. Saindo agora da localização do Egito, vamos para a religião. Nós temos um título em laranja: religião. Abaixo do título religião, vamos para o segundo parágrafo, onde os mesopotâmicos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Os egípcios também eram politeístas. Então nós temos mesopotâmicos e egípcios como povos politeístas, acreditavam em vários deuses. Virando para a página 37, nós temos 2 perguntas e 2 palavras diferentes. Temos na letra A palavra teocracia. Vamos ver o que significa? Teocracia significa governo de um deus, pois no Egito o faraó era considerado um deus vivo e era o governante. Por isso nós temos no Egito uma teocracia. É a resposta da letra A. Pergunta então se as civilizações estudadas são consideradas teocracias. Resposta: sim. Então podemos fazer a resposta da letra A da seguinte forma. Resposta da A: sim, pois nessas civilizações os governantes eram considerados representantes divinos ou deuses. Ponto. A segunda questão, letra B, antropozoomorfista, uma palavrinha longa, refere-se à religião egípcia. Antropo significa ser humano, zoo significa animal e morfista, forma. Traduzindo, deuses em forma humana e de animais. Essa seria a resposta. Pergunta ali então, a qual característica da religiosidade egípcia essa palavra faz referência? Resposta da B. Refere-se ao fato de que os deuses egípcios eram apresentados em forma humana e de animais. Ponto. Saindo então de antropozoomorfista, nós vamos lá para baixo,
falando um pouco da religião, da crença na vida após a morte. Os egípcios tinham o costume de mumificar os corpos, pois eles deveriam estar conservados para que a alma retornasse ao corpo. Inclusive, para os faraós, eles construíam grandes templos, chamados pirâmides. É o que está no último parágrafo. Onde vocês encontrarem aí no último parágrafo da página 37, destaque: as grandes pirâmides foram construídas para abrigar o corpo mumificado dos faraós. Então, está lá na última página. Aliás, no último parágrafo. Agora, saindo da religiosidade, nós vamos para a página 38. Há um aspecto importante na página 38. Em laranja temos Código de Hammurabi. O que foi o Código de Hammurabi? O mais antigo código de leis que se conhece. Ele foi feito sob ordem do rei Hammurabi, da Mesopotâmia, e baseava-se na lei de Talião. Significa olho por olho, dente por dente. A punição na mesma medida do crime cometido. Por exemplo, se um arquiteto construísse uma casa e a casa desabasse e matasse o dono, o arquiteto deveria ser morto. Se a casa desabasse e matasse o filho do dono, o filho do arquiteto deveria ser morto. Ou seja, o crime, a punição na mesma medida do crime. Saindo agora do Código de Hammurabi, nós vamos para a página 39, onde é o título Escrita. Sobre a escrita, nós vamos para o segundo parágrafo, onde fala: os egípcios desenvolveram a escrita hieroglífica, termo de origem grega que significa gravura sagrada. Então nós vamos destacar ali, na página 39, segundo parágrafo. A escrita egípcia era escrita hieroglífica. Vistos esses assuntos, na página 40 nós temos algumas questões. Veremos a questão 1. Esta é uma tradução, eu vou deixar para vocês fazerem. E a questão 3, que é ali a mais importante, eu vou responder com vocês. A questão 3 pergunta: estabeleça a relação entre o processo de mumificação e o desenvolvimento da medicina no Antigo Egito. A resposta da 3 pode ser esta: ao mumificar, os egípcios conheciam o corpo humano e desenvolveram a medicina. Ponto. Ou seja, ao ter que conservar o corpo, eles o abriam, tiravam os órgãos e passavam a conhecer a anatomia humana. Por isso, a resposta: ao mumificar, os egípcios conheceram o corpo humano e desenvolveram a medicina. Ponto. Certo? Numa outra aula, eu passaria algumas atividades do livro de atividades para vocês fazerem. Até a próxima!